Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Meu nome é Vini Show e eu sou compositor e coach de alta performance autoral. Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo da série A Jornada Rumo aos Grandes Artistas. Durante essa série de 4 vídeos eu vou te ensinar o caminho para fazer suas músicas chegarem aos grandes artistas, usando apenas seu talento de viver de composição e ainda fazer parte do grupo de 5% dos compositores de sucesso no Brasil, mesmo que você ainda seja um compositor totalmente desconhecido. Eu sei que tudo isso pode parecer impossível de acreditar e você deve estar achando que eu estou exagerando e até mesmo como é que eu vou ensinar isso para você. Você deve estar pensando, como ele vai ajudar a fazer minha música chegar nos grandes artistas, fazer parte do grupo seleto de compositores profissionais que vivem inteiramente de música, mesmo eu sendo um compositor desconhecido? Parece bom demais para ser verdade, não é? Vini, como pode ser possível fazer minha música chegar em grandes artistas se eles não dão ouvido para novos compositores? Gente, como posso fazer parte da panelinha se ninguém me dá a oportunidade de mostrar minhas músicas? Como é que eu vou viver de composição? Gente, vocês não têm dinheiro, nem ninguém para investir em mim. Você pode até pensar dessa forma, e para ser sincero, eu até entendo, sabe por quê? Eu também pensava dessa forma, antes de saber qual é esse caminho que eu vou te apresentar. Mas o fato é que se não tivesse acontecido isso comigo e com outros amigos que hoje são compositores renomados, eu também, gente, não acreditaria. Até porque mesmo eu vim do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade de aproximadamente 5 mil habitantes, meus pais não eram ricos e eu consegui fazer minhas músicas chegarem nos grandes artistas em menos tempo que a maioria dos compositores de sucesso. E ter músicas gravadas por Marília Mendonça, Wesley Safadão, Marcos Belucci, Celso de Fabiano, Fernando Sorocaba e inúmeros outros. E eu percebi que todos os compositores que tinham suas músicas gravadas por grandes artistas tinham algumas atitudes e comportamentos e executavam alguns passos que, quando eu passei a fazer igual, foi determinante para levar minhas músicas a serem gravadas para inúmeros outros artistas, como Gustavo Lima, Zé Neto Cristiano, Sorriso Maroto, Pichote, Rui Marrone, Matheus Cauã e entre tantos outros aí que, se eu for contar aqui, não vai caber no vídeo. Essas atitudes e comportamentos e passos foram cruciais, gente, para eu entender como ter uma composição que pudesse ser gravada e atraísse o interesse de grandes artistas, por exemplo, como melhorar a abordagem e principalmente como me manter no topo, que é o principal desafio, como se manter dentro do mercado da composição, me inserindo de vez dentro do grupo seleto de 5% dos compositores que vivem inteiramente de composição no Brasil. E passaram a executar esses mesmos passos e essas atitudes me fizeram chegar no topo e também fizeram outros compositores iniciantes chegarem a ser gravados por grandes artistas. Eu estou falando de compositores desconhecidos, anônimos, que não moravam em grandes centros, não faziam parte das chamadas panelinhas, nem conheciam nenhum artista famoso. Não sabiam quando ou quanto cobrar pela liberação de uma música, nem sabiam se vender, não sabiam compor em grupo, nem a vantagem, a importância de compor em grupo, não sabiam trabalhar a sua marca, nem mesmo como abordar um produtor musical ou um artista. Também não tinham nem ideia do que falar quando estavam de frente com o artista, muito menos tinham noção se a música estava pronta ou não para os critérios atuais do mercado. E quando eu falo de compositores desconhecidos e iniciantes, são desconhecidos mesmo, gente, iniciantes de verdade. Eles não conheciam nem os artistas da própria região que moravam. Compositores que vieram literalmente do zero e que intuitivamente exercitavam esses fatores e por isso foram gravados por artistas de verdade. Eu estou falando de compositores comuns que pegaram firme, mudaram a forma de compor e se tornaram profissionais e conseguiram ter as suas músicas gravadas por artistas nacionais. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para vocês, tá? Para vocês prestarem atenção. Eu não estou falando de um método que ensina a compor, tá? Ou que esses meninos aí, esses compositores, aprenderam a compor com esse método. Eles já sabiam compor, já tinham o dom da composição. Eu estou falando que esse método potencializa o dom, tá? Aguça e triplica a sua criatividade autoral, permitindo identificar exatamente os pontos a serem melhorados e como serem melhorados. Eu escrevo desde pequeno, eu sou do interior do Ceará, de uma cidadezinha chamada Quixeramobim, uma cidadezinha de 50, 60 mil habitantes, só que eu ainda morava no interior do Quixeramobim. Era numa comunidadezinha, mora 300 pessoas mais ou menos. Eu morava em Itumbiara, né? É uma cidade do interior, a 220 quilômetros da capital para 80, 100 mil habitantes no máximo. Eu nasci e moro até hoje na mesma cidade, que é Anápolis, Goiás. Cara, eu nasci em Goiânia, só nasci e fui criado a vida toda em Fortaleza, né? E eu trabalhava de 8 até 6 da noite. Formei em administração na Estadual de Goiás. Comecei a trabalhar no banco. Eu sou formado em agronomia. Eu trabalhava numa empresa ligada a uma multinacional de defensiva agrícola, né? Nunca fui do meio da música. Eu venho da poesia. Eu era um cara que fiz faculdade de letras, que dava aula, que gostava de poesia e tinha um grupo literário. Então eu recitei muita poesia, principalmente literatura de cordel. Eu não tinha contato. Na verdade, eu não tinha contato nenhum. Você imagina um interior, uma cidade teoricamente pequena na época. A gente não conhecia ninguém.
naquela época era muito difícil ter acesso. Quem eu conheço que tem um contato com alguém da música, meu pai tem um primo de Goiânia que mexe com música, gosta muito de guitarra, que tem um estúdio, que é produtor. Eu não curtia forró, sertanejo, eu não conhecia esse estilo musical ao ponto de gostar. Mas lá na época de escola, 8ª série, 7ª série, sempre tinha gincana. E nas gincanas tinham prova de fazer paródia. Eu sempre fiz paródia. Sempre gostei muito de música, sempre frequentei a igreja evangélica, né? Eu era ministro de louvor. E eu fui criando as minhas formas de trabalho, as minhas parcerias desde lá de trás. E a gente tomou a decisão de compor juntos mesmo. Nós somos pequenos, vamos nós aqui, que nós estamos no mesmo caminho. Eu, Vini Show, Vinícius Poeta, Benício Neto. Depois chegou o Reno, depois de uns anos. E nós começamos, cara, a trabalhar arduamente todo dia. Era de domingo a domingo. Não tinha negócio de segunda a sexta, não. Saía 6 da noite, pegava o busão e ia compor com o Vinícius Poeta ou com os meninos. Todo dia. Tinha mais de 100 músicas escritas e nunca tinha gravado. Eu fui gravar a minha primeira depois de 384 músicas feitas. Eu escrevia e nada de gravar uma música sequer. Em 2011 eu gravei minha primeira música. Foi com uma banda chamada Forró Pop, uma banda pequenininha lá no Ceará, que hoje a banda nem existe mais. Então a primeira coisa foi identificar que eu tinha um dom e, cara, tava começando, não tinha música gravada com ninguém grande. Eu mandei um e-mail pra Simone Simaria e disse, meninas, a música que nunca chegou nas coleguinhas. E foi quando gravou minha primeira música. Eu fui trabalhando, gravando com as bandas pequenas. Quanto mais você grava, mais você melhora no jeito de compor, de ler, e estudando muito. E quando eu mostrei, ele ficou apaixonado na música e tal. Só que como tava na época do João Neto Frederico gravar, eles pediram pra gravar a música. E mostraram pro Jorge, o Jorge escolheu essa música pra participar e foi minha primeira música no rádio. Quando você tem um talento e faz o trabalho da maneira correta, segue todos os passos, as etapas, você estoura morando até em Quixeramobim. Eu sei de cor, Marília Mendonça. Como é que a gente fica? Henrique e Juliano. 10% da Maiara e Maraísa, garçom troca o DVD. Tem mais coisa. Sexto com S de saudade. E aí nós começamos, cara, a gravar com as bandas menores, várias bandas menores. Meu primeiro contato com o Safadão, com Wesley Safadão, que já era muito grande nesse tempo, não foi eu que liguei pra ele que me ligou. Bom, eu tinha gravado uma música e essa música, cara, começou a se proliferar nas bandas pequenas. Aí chamou a atenção do grande, olha aí. Então não foi eu que chamei a atenção do grande, foi a minha música que falou por mim. Aí o Safadão me ligou, ô irmão, aqui é o Safadão e tal. Eu falei, mentira, pá, desliguei na cara dele, porque eu não acreditava que era ele, né? Aí ele me ligou de novo, não, pô, aqui é o Safadão mesmo e tal. Aí, eu queria pegar essa sua música, a música é foda demais e tal. Mas aí foi o meu primeiro contato, ou seja, o meu primeiro contato com um artista grande, não foi eu que fiquei ali no Instagram falando coisas, às vezes, você não é humilde porque você não me responde, tá entendendo? Cara, o cara já tem a galera que tá no nível dele, vamos dizer assim, né? E aí o Safadão me ligou e aí a gente começou o contato com alguns artistas grandes, devagarzinho, e começamos a gravar. E nesse tempo todo, além de absorver e aplicar esses passos, atitudes e comportamentos na minha carreira de compositor, eu desenvolvi um passo a passo, um método através dessas atitudes e comportamentos para servir de GPS para fazer outros compositores também chegar até os grandes artistas. E dezenas de compositores iniciantes que nunca tiveram músicas gravadas e seguiram esse espaço já estão sendo gravados por artistas na sua região. Eu escrevia minhas músicas achando que a única coisa que me faltava eram os contatos, que as minhas músicas eram incríveis. O Wilson mesmo nunca criticou. Eu acreditava que minhas composições estavam prontas para o mercado. Eu achava que, minhas músicas eram muito boas e ninguém queria me dar oportunidade. Eu era despreparado, eu não tinha informação, eu não sabia para onde ir com a composição. Meu Deus, foi tão difícil aceitar que eu não era compositora. Eu era só uma poetisa sonhadora. Eu tinha dificuldade de entender a estrutura da música, né? O A, B, o C ali. Enviava para vários artistas e não tinha nenhuma resposta. Eu não sabia dar direcionamento às minhas músicas. E eu tinha um problema antes, que era conseguir liberar as minhas músicas. Não sabia como abordar os artistas. Eu me sentia muito frustrado. Eu tinha muita dificuldade em fazer contato com os artistas e fazia também de forma errônea. Vivia mandando e-mail direct para os artistas e acabando não tendo respostas. Eu estou começando a aplicar as técnicas, então estou compondo com parceiros,
que era algo que eu não fazia. Eu consegui entender que eu precisava estar com alguém que toca e canta bem, eu precisava estudar música. É buscar referências do jeito certo. E na abordagem eu entendi o passo a passo para diminuir o meu percentual de rejeição. E foi um crescimento emocional tão grande, gigantesco, que hoje eu me desconheço. Eu era uma Simone antes e eu sou uma Simone muito diferente hoje. Eu nunca imaginei ser gravado por um artista e a primeira já chegar ao DVD deles. Acabei tendo o resultado de tá liberando três músicas minhas, né? É a minha vida hoje, a composição. Eu não imaginava que hoje eu consigo compor com pessoas que tem música com Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça, Jadson e Jadson. Hoje eu me sinto mais confiante, mais apto, mais preparado para o mercado. Comecei a participar dos bate-bolas de artistas conhecidos. Hoje eu estou sendo gravado por 6 artistas e tá vindo mais um nacional. Mas agora eu tenho um norte e a certeza de que só depende de mim. E aí, bora potencializar? E assim como esse passo a passo ajudou todos esses compositores, pode ajudar você a conseguir a atenção dos artistas e realmente ser ouvido. Você vai aprender como compor músicas que sejam capazes de te levar até os grandes artistas, aumentando em 10 vezes as suas chances deles quererem gravá-las. Esse método vai te ajudar mesmo que você não saiba qual é o caminho, mesmo que já tenha alguns anos de composição e nunca teve nenhuma oportunidade, ou está começando agora e não tem nenhuma composição ainda. Ou até se você já tenha 1, 2, 10, 30, 50 músicas ou mais, até já mostrou ela para os artistas, eles gostaram, mas nunca gravaram nenhuma, ou nem sequer te deu alguma resposta. E também vai ajudar você mesmo que não tenha contato de nenhum artista pequeno ou grande, que você mora no interior ou perto de uma grande cidade, enfim. Se você já escreve letras e não sabe tocar nenhum instrumento musical, ou até já desistiu de ser compositor, de tanto tentar e não conseguir viver de composição, vai te ajudar mesmo que você não tenha dinheiro, investidor e nem seja conhecido no mercado. Mas antes de te mostrar qual é esse caminho e os passos que vão fazer sua música chegar nos grandes artistas, deixa eu te mostrar como as minhas músicas chegaram nos grandes artistas e como eu cheguei nesse método. Eu vim lá do interior do Rio Grande do Norte, uma cidadezinha chamada Almino Afonso, de aproximadamente 5 mil habitantes. E costumo dizer que lá você só podia ser 5 coisas: agricultor, funcionário público, comerciante, político ou ladrão. E eu fui escolher o quê? Fui escolher trabalhar com música, com composição, sem nem saber como seria trabalhar com isso. Quando eu comecei a compor, eu nem sabia que era possível viver de composição. Eu me lembro que eu tinha 9, 10, sei lá, eu brincava, 9, 10 anos de idade, eu brincava em cima de uns andaimes. E ficava imaginando que ali era o palco e eu fechava os olhos e via uma multidão de gente cantando minhas músicas. Meus pais, família humilde, meu pai professor, minha mãe sempre trabalhou também de forma autônoma, não pôde continuar estudando, tinha que dedicar tempo para a família. Minha avó até me incentivava, gostava muito, mas também não tinha como fazer muita coisa, interior daquele, né? A coisa sempre foi bem tensa lá em casa, nunca passamos fome, mas também não foi nada fácil para os meus pais segurar a barra ali daquele negócio, né? Por que eu tô te contando isso, gente? Para dizer que meus pais não tinham dinheiro para bancar e investir na minha carreira na música. Aí os anos foi passando e eu me sentindo perdido, sem saber como é que eu faria para isso acontecer. Na minha cidade não tinha escola de música, não tinha nem internet direito, e mesmo que tivesse internet, não existia ninguém na internet que ensinasse qual caminho a seguir. Nem para falar como é que eu vou fazer para viver de música, não tinha ninguém para me dizer. Mas na verdade mesmo, meu foco nem era esse, eu só queria fazer música. Por paixão mesmo. Eu respirava música, eu amava aquilo. Eu não pensava em estratégia de como fazer para viver de composição. Não pensava nisso. Eu compunha o que eu queria, na hora que eu queria. Basicamente, eu ia me preparando de forma aleatória mesmo. Aprendi a tocar no tecladinho amador. Bem simplesinho, que minha avó me deu com muito esforço. E não tinha quem me ensinasse na minha cidade. Tinha um senhor chamado Chico Cego. Eu fui lá na casa dele. Seu Chico, o senhor não me ensina a tocar? Aí ele falou assim, eu não sei ensinar não. Eu falei, seu Chico, pois não me ensina não. O senhor vai tocando e eu vou olhando e vou aprendendo. E foi assim que eu consegui aprender a tocar teclado. Aí dei jeito de aprender a tocar e eu ia compondo as músicas nas igrejas. Jingle, no mercadinho da cidade, supermercado, político, música de político. Tocando, tirando de ouvido as músicas. Eu não sabia tocar, eu tirava de ouvido. Cantava nos botecos da cidade. Do jeito que acontece em qualquer lugar do Brasil. Eu era praticamente aquele seresteiro que toca teclado em barzinho. Pronto, eu era esse cara aí. Aí com isso eu comecei a ser convidado para cantar nas bandas locais, da minha região e tal. E tudo começou a mudar quando um cara chamado Nilson Viana disse assim, Vini Show, rapaz, você é um talento. Aí ele convenceu meus pais a deixar eu cantar na banda dele. Para isso eu precisava mudar de cidade, uma cidade chamada Mossoró. E eu ainda era menor de idade. Aí os meus pais deixaram eu ir com ele e decidi arriscar. Aí fui pra estrada ser artista, achando que estava no caminho certo para realizar meu sonho na música.
Aí minha carreira como cantor começou a dar certo. Eu cantei com o Nilson Viana 3 anos. Aí depois eu fui convidado para cantar numa banda em Fortaleza. A primeira vez que eu fui para Fortaleza, cantar numa banda chamada Forró Sex. Passei um ano nessa banda e fui convidado para cantar na banda Saia Rodada. Eu fiquei um ano lá. Aí eu pirei o cabeção, parei de cantar e decidi cursar na universidade. Você acredita um negócio desse? Depois de 2 anos da faculdade, o que é que aconteceu? Tocou meu telefone, uma ligação de Fortaleza, uma banda me convidando para cantar. Foi o que eu fiz. Tranquei a faculdade, fui cantar de novo. E no meio de toda essa mudança, eu continuava compondo minhas músicas de forma aleatória mesmo. E eu gostava das minhas músicas, mas eu não tinha coragem de mostrar para ninguém. E nem muito menos de gravar minhas próprias músicas. Olha só, eu era cantor e não tinha coragem de gravar minhas músicas, mas eu não desisti. O desejo era muito grande, eu estava disposto a vencer esse medo de gravar, mas eu ainda não tinha descoberto como. Aí eu segui na banda, como cantor, na banda Forró do Bom, fazendo 20 shows por mês, todo mês tinha show, esse monte de show, para 5, 10, 20 mil pessoas. E eu ainda achava que a única forma de trabalhar com música era sendo artista. E mesmo estando num momento muito bom da minha carreira, onde parecia tudo tá dando certo, lá no fundo, sei lá, eu não estava feliz, eu sentia que faltava alguma coisa. Mas eu sentia que havia algo nas minhas músicas, né? Naquele momento, eu achava que eu era para cantar minhas músicas, eu sentia isso, mas na banda eles não deixavam eu cantar minhas músicas. Porque eu era só cantor, eu era artista, eu não era o dono da banda, né? E eu fui descobrindo que só cantar a música de outros artistas, de outros compositores, não preenchia meu coração. Eu confesso que estar no palco cantando para muitas pessoas é muito bom, é bom de verdade mesmo. Mas não poder ouvir sua própria música sendo cantada por aquele público, não, eu me sentia preso e limitado, sabe? Limitado ao que eu realmente poderia fazer. O desejo de que as pessoas conhecessem as minhas músicas estava crescendo e já era maior do que ser um cantor da música de outros artistas e de outros compositores. Aí foi nesse processo de ser artista que eu conheci um cara chamado André Wilson, produtor musical. Aí esse cara me perguntou, Vini, você compõe? Ele pediu pra ouvir minhas músicas. Aí eu mostrei as músicas a ele. Aí ele disse assim, rapaz, é bom demais, você tem que investir nisso aqui. Aí ele me apresentou uns caras que poderiam compor comigo e lapidar o meu talento. Quem eram os caras? Júnior Gomes, Vinícius Poeta e Benício Neto. Aí quando a gente começou a compor, sentamos para compor, eu vi que esse mundo seria um mundo interessante para mim. Meu coração começava a bater diferente nos negócios que eu não sei explicar. A cada música que a gente compunha, eu perguntava, será que é possível deixar de ser cantor e viver inteiramente de composição? O fato é que mesmo sem ter músicas gravadas e nem ganhar dinheiro com composição, eu via que os meninos eles já tinham algumas músicas gravadas, eu via que teriam a chance de ser um compositor profissional, e foi então que eu decidi deixar a banda onde eu cantava e me dedicar totalmente à composição. Mas no início não foi uma boa ideia não. Eu lembro que teve um dia que eu achava que tudo mudaria, né? Esse dia eu me lembro até hoje, né? Fomos para uma audição, um dos maiores escritórios artísticos do Nordeste, com artistas estourados da região. Eu pensei, agora nós vamos conseguir fazer as nossas músicas chegarem a grandes artistas. Eu costumo dizer o seguinte, agora eu estourei, né? Ficamos lá o dia todo na fila, sem poder sair, nem para comer, nem para ir no banheiro, com medo de perder a vez. E no final, fomos dispensados e nem ouviram nossas músicas. Nossa, aquilo foi uma facada no meu peito. Eu acredito que você já deve ter passado por situações semelhantes. Por exemplo, enviar uma música ou tentar mostrar para alguém e não ter nenhuma resposta. E eu sei que existem compositores que nunca conseguiram chegar perto para mostrar suas músicas nem para artista pequeno. Imagina para artista grande. Meu amigo, eu sei o quanto é ruim esse sentimento, eu já passei por isso. Mas como eu já tinha saído da banda, eu não tinha muita escolha a não ser levantar a cabeça e resolver a situação. Meter o pau. E eu precisava dar certo como compositor. E nessa altura, eu já não estava mais sozinho, amigo. Eu já tinha uma esposa e uma criança chegando. Mas eu descobri que se eu continuasse levando a profissão de compositor da forma que eu levava, de forma madura, eu não iria chegar em lugar nenhum, gente. Compor no dia que eu quisesse, de maneira aleatória, sem estudar o mercado, sem preparar minha mente para os futuros nãos que iria levar, sem mentalizar o futuro que eu queria viver, não iria dar certo. Eu precisava agir e pensar como compositor profissional. E foi aí que aconteceu algo que mudaria o rumo da minha vida inteira. Eu decidi que composição seria a minha principal fonte de renda e passei a tratar a composição como profissão. Eu aprendi com meus parceiros, Júnior Gomes, Vinícius Poeta, Benício Neto e o Reno, que tinha acabado de chegar na equipe, como era trabalhar de verdade como compositor. O que deveria ser feito, como deveria ser feito, qual o caminho a seguir, quais os passos a serem dados, como compor de forma mais assertiva. Aí nisso decidimos entrar no mercado que estava crescendo muito no Brasil, que era o sertanejo. Então decidimos ir para Goiânia mostrar nossas músicas. Separamos 4 meses, fizemos 80 músicas nesses 4 meses, selecionamos 40 dessas 80 músicas e fomos para Goiânia. Cada um tinha R$800, 700 foi a passagem. Sobrou 100 reais para passar uma semana em Goiânia. Eu me lembro como se fosse hoje, que a gente ficou hospedado na casa do Diego, primo do poeta. Porque a gente não tinha como pagar hotel, a gente não conhecia ninguém em Goiânia.
Só um empresário de alguns artistas iniciantes na época, e nessa viagem conhecemos 2 compositores novatos, cheios de sonhos e tão sem dinheiro quanto a gente. E ali nasceu uma grande parceria. O resultado disso tudo, voltamos de Goiânia para Fortaleza com apenas 4 músicas. Ficaram 36 músicas em uma semana em Goiânia. E quem gravou essas músicas? Na época, não sei se vocês lembram da banda chamada Troia, que tinha PH, Michel e tal, e gravaram uma música lá. Cristiano Araújo estava começando, também gravou música nossa. Daniel Caon, nessa época a gente conheceu o Daniel Caon também. Então assim, foi uma época muito especial. Aí logo que a gente voltou para Fortaleza, a gente recebeu uma ligação, uma notícia, que essa menina, compositora, gravaria um DVD. E nos convidou para compor com ela as músicas. Aí a gente não tinha dinheiro para voltar para Goiânia. Aí ela foi para Fortaleza, ela e o parceiro dela, para compor algumas músicas para o primeiro DVD dela. Ninguém sabia o que iria acontecer. Naquela época todo mundo sonhando, né? Todo mundo sonhador. Queríamos viver de composição. Mas a gente não tinha conseguido fazer nossas músicas chegarem nos grandes artistas nacionais ainda. Mas a gente estávamos com foco nisso. Nós acreditamos naquela menina e aquela menina acreditou na gente. Começamos mais uma etapa. Descobrimos que ali era apenas o início de uma grande jornada. O nome dessa menina, Marília Mendonça, e seu parceiro Juliano Schmidt. Aí fizemos as músicas 4 e 15, vem falar comigo. Então me diz o que é amor pra você. Fomos 2, viramos 1, hoje somos só metade. O meu cupido é gari, só me traz lixo, lixo, lixo. E você, se você chorar em silêncio. E a menina virou um fenômeno. Hoje, a maior artista do Brasil. Depois disso, foi tanta artista procurando a gente pedindo música que a gente teve que fazer música por encomenda. Música demais. Participavam de várias audições presenciais. Começamos a ser procurados por vários produtores de artistas nacionais. Começamos a liberar música para diversos artistas e quando a gente foi se dar conta, já estávamos sendo gravados por muitos artistas pequenos e praticamente todo mundo do mercado nacional naquela época. E nesse processo eu descobri o caminho. E o segredo estava em atitudes, comportamentos e passos que a gente trabalhou incansavelmente em cima para nos desenvolvermos e potencializar as nossas composições. Hoje já são mais de 2.000 músicas escritas, mais de 400 músicas gravadas e mais de 30 se tornaram sucesso no Brasil e no mundo. E dentre elas, Folgado, 4 e 15, Somos Só Metade, Sem Sal, gravado pela Marília, Notificação Preferida, Zé Cristiano, Ar-Condicionado no 15, Wesley Safadão, Na Conta da Loucura, Bruno Marrone, vamos lá. Quem Pegou, Pegou, Henrique Juliano, A Lei da Arte, Marcos Belucci, Terapinga, Fernando Sorocaba, Nem de Graça, Grupo Pichote, Sorriso Maroto gravou a música chamada Chave Cadeada, entramos no pagode. Quem Tem o Dom, gravada por Jerry Smith, entramos no funk. Tem Moda Pra Tudo, Matheus Cauã, Conta Gotas, Gustavo Lima, Eu e a Torcida do Brasil, Wesley Safadão e Chão de Avião. A música Vida, que é muito importante pra mim, gravada pelo Henrique Juliano, Dia 25, gravada por César Menor e Fabiano. É música, viu, viado? E depois de toda essa jornada, muitos compositores começaram a me procurar, pedindo ajuda e começaram a enviar música pra mim, como se eu fosse o caminho, como se eu pudesse servir de ponte até os grandes artistas, pelo fato de eu conhecer grande parte deles. E eu comecei a entender que os compositores estavam perdidos e queriam saber qual era esse caminho que eu já tinha trilhado. E como eu já tinha conseguido gravar com todos os artistas que eu falei para vocês, já estava bem financeiramente entre os 5% dos compositores do Brasil que vivem inteiramente de composição, eu decidi ajudar e profissionalizar esse mercado e ensinar esses compositores qual o caminho para fazer suas músicas chegarem nos grandes artistas e também fazerem parte do grupo de compositores que vivem inteiramente de composição no Brasil. Foi então que eu decidi compartilhar informações no meu canal do YouTube, Instagram, Facebook, trazendo dicas todo dia e estratégia para os compositores conseguirem ter suas músicas gravadas pelos artistas. E agora chegou o momento que eu decidi compartilhar qual é esse caminho, qual a jornada rumo aos grandes artistas. Eu vou te ensinar como fazer sua música chegar nos grandes artistas mesmo se você é um compositor desconhecido. Mas antes, eu preciso te mostrar o caminho que não vai te levar até os grandes artistas. Quais as atitudes e comportamentos que atrasam a vida de quem quer se tornar um compositor de sucesso e viver de composição. Primeiro de tudo, música é arte, é sentimento, é emoção, é dom. Eu sei que o desejo e a necessidade misturado com o medo de não conseguir realizar o seu sonho de viver da sua paixão pode fazer a gente agir de um jeito meio desesperado, sem pensar, sem estratégia. Mas essa não é a maneira correta de trabalhar com composição. Desse jeito, gente, não vai funcionar. A emoção é necessária para compor, na hora da composição. Mas eu estou falando aqui de composição como negócio, como business, como profissão. A primeira coisa errada, o primeiro grande erro é o compositor mandar música para todo mundo e para muitos artistas. Uai, Vini, como assim? Enviar minha música para o artista é errado? Não vai me fazer chegar até os grandes artistas? Mas se o artista tá ouvindo minha música, ele vai querer gravar minha música. Amigo, eu sinto te dizer,
Não vai não. Enviar música para o artista sem antes avaliar se ele está buscando novas composições para gravar ou se a música tem o perfil do artista é o erro mais comum que os compositores cometem. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Compositores tentando de maneira quase que desesperada arranjar o telefone do artista X, do empresário Y, ou postando o link da música em todo lugar e enviando a música para todo mundo. Como se o contato ou a música chegar no artista fosse a coisa mais importante desse processo do compositor ser gravado. Se ter os contatos e fazer as músicas chegarem nos artistas fosse o segredo, todas as minhas músicas teriam sido gravadas. Porque eu tenho contato direto com praticamente todos os grandes artistas atuais, produtores, empresários, mas ter o contato não é o segredo. E o que ainda piora a situação é quando o compositor consegue o contato, aí age de maneira completamente errada, envia várias músicas ao mesmo tempo, de forma inconveniente e, consequentemente, acabam sendo ignorados, bloqueados. Isso é o que mais acontece no mercado. Tá tudo errado. Se essa técnica funcionasse, seria muito mais fácil gravar. Todo mundo conseguiria ser gravado. Só pegar um monte de música de forma aleatória, enviar para os caras, encher o saco dos caras, fazer isso todo dia. Gente, não é assim que funciona. Imagina a quantidade de gente que manda dezenas, centenas, milhares de mensagens para esses artistas aí, para esses grandes artistas, se colocam no lugar dos caras. Os artistas não fazem por mal, é só por questão de não conseguir dar conta. Faltam horas no dia desses caras. Eles não têm tempo de ouvir todas as músicas que enviam para eles. O tempo deles é valioso, já imaginou? É por isso que essa não é a melhor forma de conseguir atrair a atenção dos caras. Vini, então você está dizendo que, está afirmando aqui que como compositor iniciante não vai ter vez, não vai gravar com artista grande nunca. Não estou falando isso, calma. Eu só estou dizendo que enviar diretamente para eles não é o melhor jeito. Eu vou te mostrar qual é o melhor jeito. Segura a ansiedade, relaxa, calma aí. Inclusive, a ansiedade deveria estar nessa lista de coisas erradas que os compositores fazem, viu? Não controlar a ansiedade pode te prejudicar de uma forma quase que irreparável. Enviar a música e encher a pessoa de mensagem em todos os lugares, perguntando, já ouviu? Você gostou? Você não vai responder não? Até a pessoa bloquear o compositor em todos os lugares, com certeza não controlar a ansiedade. Deveria ter um espaço grande dessa lista aqui, viu? Mas vamos seguir, vamos pra frente. Eu vou fingir que você não deixa a ansiedade te atrapalhar e nem tem esse tipo de atitude aí. Cada artista tem um perfil de música que gosta de gravar ou que vai agradar a ele. Gente, enviar música sem antes fazer um estudo e entender é atrasar ainda mais a sua jornada. Os grandes artistas estão acostumados a ouvir um padrão de música, um padrão de guia, um padrão de melodia, um padrão de letra. Enviar música para todo mundo sem testar antes não vai fazer você chegar nos grandes artistas. Antes de sair enviando música para todo mundo aí, é preciso testar e validar a música antes. E eu também vou te mostrar como validar suas músicas nos próximos episódios. O primeiro erro que muitos compositores cometem é mandar a música de qualquer jeito para todo mundo, se retirando para todo lado. Isso não vai fazer você ser gravado por grandes artistas. E se você já fez isso, provavelmente não teve nenhuma resposta. Ou até teve resposta, mas não foi gravado ainda, né? Eu sei, e durante toda essa jornada eu vou te mostrar qual o caminho e como você pode fazer de um jeito mais eficaz que te leve até os grandes artistas. Agora é a segunda atitude que não vai levar você de jeito nenhum a ter suas músicas gravadas por grandes artistas. Enviar música para outros compositores pedindo que eles enviem para os artistas que eles conhecem. Amigo, amiga, esquece. Fica pedindo ajuda para os compositores mais conhecidos para mandar música para artistas que eles conhecem. Isso não existe. Se ele tiver de enviar uma música para um grande artista ou para qualquer artista que ele já tenha contato, ele vai enviar a música dele, não é a sua não. Ele vai enviar dele, essa estratégia não funciona. Principalmente se você não é amigo desse cara, desse compositor. Eu mesmo, gente, recebo todos os dias, um monte de mensagem de compositor que nem me pergunta se eu quero ouvir música. E fica mandando música toda hora. Gente, o que eles esperam? Na verdade, que eu simplesmente pegue a música deles e envie para Marília, pro Gustavo Lima, pro Jorge. Por que eu faria isso? Eu fico pensando, gente, por que será que estão me enviando músicas? Gente, esquece, não vai funcionar. Não é assim que funciona. Então já tá claro, né? A segunda coisa errada é você achar que deve pedir ajuda para outros compositores fazerem a ponte entre você e o artista. Esse não é o caminho mais curto. Agora, se você for um compositor que está buscando conhecimento e crescimento, ou num treinamento, ou num curso para compositores, com a intenção de se profissionalizar e está disposto a receber um feedback para lapidar sua música para os padrões de mercado, aí sim, amigo, aí sim, amiga, enviar sua composição para receber uma análise, um feedback do seu mentor ou sua mentora para te mostrar onde e como lapidar, isso sim vale. Até porque o mercado da composição está evoluindo muito rápido no Brasil. Já temos alguns cursos e treinamentos validados no mercado onde proporcionam atividades de análise e composição. O que eu sei é que muitos compositores iniciantes querem ter certeza se estão no caminho certo ou o que devem fazer para melhorar sua composição. Mas eu também sei que muitos compositores mais conhecidos não fazem esse tipo de análise. Mas como eu tenho por missão profissionalizar o segmento da música, da composição no Brasil e ajudar
os compositores a entenderem qual o caminho para viver de composição, eu analiso e dou direcionamento para as músicas dos meus alunos do treinamento Potencialize e do meu grupo de mentoria. E se você quiser receber uma análise minha do Vini Show, da sua música também, eu criei um grupo do Facebook só para isso. E após esse vídeo, você pode entrar nesse grupo do Facebook e postar um vídeo tocando e cantando sua composição para que minha equipe possa escolher algumas músicas para eu analisar ao vivo durante essa semana, tá? Mas preste atenção, enviar música para compositor, pedindo que ele faça ponte para você, sem você nem conhecer ele, não é o caminho que vai ajudar você a chegar nos grandes artistas, tá? E o terceiro erro é você mesmo avaliar sua própria música. O próprio compositor, que ainda não acertou música de sucesso, avaliar sua própria música com a emoção de ter feito ela, gente, não funciona. É que todo mundo aqui vai concordar que, pelo menos pra mim é assim, a música pra mim, quando eu faço a música, é como se ela fosse um filho meu, tá? Eu tenho um carinho especial por elas, você com certeza não é diferente. Por isso que não somos nós, compositores, que temos que validar nossas próprias composições. Existe uma grande chance da gente acreditar que a nossa música está pronta sem parâmetro de mercado. Agora, dizer que ela é um hit e que ela é um sucesso e só falta um artista tal pra gravar, eu não posso dizer que isso é uma verdade. Escuta essa música aí! É sucesso, é hit, é pipoco, é estouro. Essas frases não fazem os artistas quererem gravar sua música só porque você acha isso dela, tá? Antes de você acertar algumas músicas com pelo menos artistas pequenos regionais, você não terá parâmetro tão real sobre suas músicas. Existe mais emoção do que profissionalismo envolvido. Suas músicas precisam ser validadas por artistas menores antes de querer fazer elas chegarem nos grandes artistas. Só falando que ela é boa, que é sucesso, é hit, é pipoco, não funciona. Você precisa provar que ela é boa antes. E como é que prova? Algum artista gravando ela. Se você não consegue convencer nem os artistas da sua cidade ou região a gravarem as suas músicas, como você vai conseguir convencer os artistas nacionais? Não, de verdade, como? Pelo grito? Talvez você precise levar em conta que sua música não esteja tão boa quanto você acha. E eu vou te explicar o porquê. Talvez você esteja apaixonado pela sua composição e isso atrapalha seu julgamento. Amigo, isso acontece até comigo até hoje. É comum. Compositor é artista. Então não somos nós, os próprios compositores, que temos que validar ou avaliar nossas próprias músicas antes de ser gravado por algum artista. Se você gosta da sua música e o artista não gostar, não adianta de nada, meu amigo. Ela não vai ser gravada porque você quer ou sonhou com essa música. Ela vai continuar lá na gaveta ou no seu celular. Ei, tá tudo bem. Compor músicas que só a gente gosta, falando sobre o que a gente gosta, é bom demais, é bom demais. Nem sempre a gente vai compor música para vender. Muitas vezes vamos compor música simplesmente para expor nossos sentimentos e emoções. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas para viver de composição, para mostrar músicas para artistas, precisamos validar a música e o nosso nome antes. Então, meu amigo, minha amiga, avaliar e julgar que sua música está pronta sem qualquer embasamento e sem ter acertado nenhuma música antes é um erro muito comum entre a maioria dos compositores. E durante essa série eu vou te mostrar como você pode criar um parâmetro para conseguir analisar sua música com mais assertividade, mesmo se você ainda não foi gravado por nenhum artista. Eu falo sobre essa técnica no segundo episódio. E o quarto erro é você compor suas músicas antes de ouvir as músicas que estão tocando no mercado atual, sem estudar referências ou ter apenas referências antigas. É ter o pensamento de que, eu não vou ouvir essas músicas que estão tocando no mercado não, porque são ruins demais. Quantas vezes você já ouviu? Só toca música ruim no rádio. Não dá pra entender como o povo gosta dessas músicas. Essa música só estourou porque o artista é famoso. Minhas músicas são muito melhores do que essas que estão tocando por aí. Quantas vezes você já ouviu ou falou isso? Isso é um grave erro, porque se essas músicas estão tocando nas paradas de sucesso, alguma coisa elas têm, alguma linguagem diferente, gírias, sacado, melodias diferentes. Existe uma grande inteligência por trás dessas composições. Algo que você não consegue enxergar a olho nu. Mas existe e está ali. E se você não ouve nem estuda essas músicas, nunca, amigo, nunca vai entender o porquê aquelas músicas chegaram até ali. Você está deixando de aprender sobre as tendências do mercado e o que os artistas querem gravar. Sua música fica ultrapassada. Pode ser que você esteja criando um parâmetro errado exatamente porque não ouve as músicas da atualidade. Se você só ouve músicas mais antigas ou do seu gosto pessoal, isso não te dá critérios nem vocabulário atual e você acaba comparando suas músicas com as músicas mais antigas e julgando que são incríveis. São incríveis, mas para o mercado que já passou, que é ultrapassado. Para hoje, para o mercado de hoje, acaba não conectando, nem gerando interesse com o artista, nem com o público, exatamente por ser uma linguagem antiga, ultrapassada, outra forma de se pensar e de se compor. E ter esse pensamento de que as músicas de sucesso de hoje, porque hoje em dia não presta, as músicas não prestam, é o maior motivo de não conseguir chegar nos grandes artistas, nem conseguir ser gravado por qualquer artista menor de hoje em dia. A música se atualiza igual todas as outras coisas. A cada ano, a galera quer um celular novo, uma televisão nova, um micro-ondas, tudo novo, máquina de lavar nova, carro novo. Por que alguns compositores não entendem que a galera também vai querer ouvir uma música nova? Hoje em dia, com as plataformas digitais, cada pessoa ouve o que quer ouvir.
Você mesmo seleciona sua playlist com a música que você quer ouvir. Então as que estão no top 50 são as músicas que o povo está ouvindo. E esses investimentos que são feitos pela gravadora, pelos empresários, dos artistas, das músicas, elas só fazem a música chegar até o povo, tá? Ela só permanece no mercado, a música só fica se o povo gostar de ouvir. Não estudar o mercado é o que faz muitos compositores não conseguirem realizar o sonho de ouvir suas músicas na voz de alguns artistas nacionais ou no rádio. Muito menos viver da música e sustentar sua família com a composição. E no final, ficam dizendo que não tem oportunidade. Amigo, não está atualizado com o vocabulário, gírias, expressões atuais fazem o compositor ficar ultrapassado. Os artistas e o público sempre querem algo novo, que surpreenda, e sem estudar as músicas que o povo tem consumido atualmente, não tem como compor uma música surpreendente e atual. Músicas que tragam letras e melodias que comuniquem com as pessoas que ouvem música popular hoje em dia. E caso alguém ouça sua música e ache que lembra alguma música do passado, significa que isso é bom, que você tem um talento. Ou seja, se você compõe músicas que têm a essência das que você escuta, significa que você é bom em modelar. Agora só precisa se atualizar e ouvir o mercado atual, para compor músicas mais modernas e conseguir que algum artista da sua região queira gravar sua música. E assim, você ganha mais energia para compor mais músicas atuais, multiplicando suas chances de chegar nos artistas nacionais. Foi isso que aconteceu comigo e vai acontecer com você também. E o quarto erro, meus amigos, minhas amigas, é esse. É não ouvir as músicas do mercado atual antes de compor as suas músicas. E o quinto erro que eu vou apresentar aqui para você é o compositor achar que tem uma música pronta com artista nacional sem antes ter músicas gravadas com artistas regionais. Esse pensamento é o que atrasa praticamente todos os compositores e faz com que eles nunca cheguem a ser gravados pelos grandes artistas. Cerca de 82% dos compositores acham que se algum artista nacional ouvir a sua música, ele grava. Mas cerca de 85% dos compositores nunca foram gravados por nenhum artista e relatam que a maior dificuldade na hora de compor é criar tema e melodia. Gente, como é que os compositores podem achar que tem música para artistas nacionais se nunca foram gravados por artistas menores? E a maior dificuldade deles é criar tema e melodia, sendo que o que os artistas mais buscam na hora de escolher uma música, uma composição inédita para gravar, é uma música com tema inédito e melodias atuais. Os artistas estão ansiosos por temas novos, atuais, sacadas diferentes, músicas surpreendentes. E você consegue perceber que tem alguma coisa errada na cabeça desses compositores? E não é o mercado. O mercado está aberto, escancarado, precisando de músicas que sejam atuais, surpreendentes e que fiquem na cabeça do público. Como é que os compositores podem achar que um artista nacional ouvir a música dele vai gravar, sendo que nem os artistas menores não gravaram ainda? Quando o compositor que não foi gravado por nenhum artista de menor expressão acha que sua música está pronta para um grande artista, mesmo com dificuldade de criar melodia e temas, significa claramente que ele não escuta as músicas atuais e ele mesmo avalia suas próprias composições. Ou seja, dois grandes erros fatais acumulados. Como seria possível um grande artista nacional, atual, que grava música de compositores que acertam constantemente, música de sucesso, que inclusive fazem artistas pequenos se tornarem grandes por conta de suas músicas, querer gravar uma música de um compositor que não ouve as músicas que são sucesso no momento, não compõe algo atual que agrade o público desse grande artista e nunca nem os artistas menores quiserem gravar as músicas desse cara? Qual a validação nas músicas desse compositor? Por que o grande artista iria separar um tempo para ouvir as músicas desse compositor? Explica você para mim. Vocês entendem que o erro não está no mercado? Não está na falta de oportunidade? Não está na falta de contatos? Vocês conseguem olhar para suas ações e músicas e reconhecer alguns desses pontos que eu apresentei aqui? Porque esses pontos são as atitudes mais comuns que não levam compositores até os grandes artistas e muito menos a conseguirem que eles gravem suas músicas. Os compositores que falam que não existe oportunidade e que nunca experimentaram escutar as músicas de sucesso atuais e estudar o mercado e nem procurar ser gravado por menores artistas, não vão conseguir chegar nos grandes artistas mesmo. Existe um caminho e não é esse. E no decorrer dessa série eu vou te mostrar qual o caminho. Mas eu precisava abrir seus olhos e te mostrar as atitudes e comportamentos que não vão te levar a viver de composição. Esses são os maiores erros que os compositores cometem e acabam não conseguindo serem gravados e, consequentemente, não conseguem viver de composição. Até aqui você aprendeu que não é eficaz e não traz nenhum resultado enviar música para todo mundo sem saber se eles estão selecionando o repertório. E que, em hipótese alguma, não é uma saída enviar música para outros compositores mais conhecidos, querendo que eles te ajudem a mostrar as suas músicas para os artistas. Aprendeu também que você mesmo avaliar sua música com a paixão e emoção de ser compositor não é eficaz, meu amigo. Você também aprendeu que achar que sua música está pronta para um grande artista, sem nenhum artista menor ter gravado, significa que você está acumulando vários erros ao mesmo tempo. E sem ouvir as músicas de sucesso atuais, você não terá referência de qual o padrão de música que os artistas querem gravar
e o povo quer ouvir, para que você possa viver inteiramente de composição, assim como alguns poucos compositores no Brasil. Se você ainda não foi gravado pelos artistas da sua região, ou até já foi gravado por algum artista pequeno, mas ainda não foi gravado por artistas nacionais, o problema não é o mercado, amigo. Não é porque é difícil e nem porque você não tem oportunidade. Não é a falta de dinheiro, o local onde você mora e não é porque você não tem contato dos artistas. É porque você deve estar cometendo algum desses erros. Mas calma, que isso não é um problema. Estou aqui para te ajudar. No próximo vídeo eu vou te revelar o segredo que fizeram minhas músicas chegarem até os grandes artistas e você poderá aplicar os 5 passos que vão te levar até eles. Se você realmente aplicar os passos que eu vou te ensinar no próximo vídeo, a sua vida de compositor vai se transformar da água para o vinho. Mas antes de finalizar, eu gostaria de te pedir só 2 coisas. Eu criei uma comunidade no Facebook para que eu possa ter um contato mais próximo ainda com você. E se você não entrou nesse grupo, é só clicar no botão aqui embaixo. Nessa comunidade eu vou fazer uma atividade onde você vai ter a oportunidade de ter a sua música analisada por mim ao vivo. Se você quiser receber um feedback, uma análise da sua música, é só postar ela dentro da comunidade e eu e minha equipe vamos ouvir o maior número de músicas que o tempo permitir e fazer essa análise para vocês. Olha, não esqueça de deixar o seu comentário na aula de hoje lá na comunidade, tá bom? Me conta se você cometia esses erros, se entendeu e não vai mais cometer, ou qual foi a sua maior dúvida sobre esses erros, ou até mesmo se teve alguma sacada com o episódio de hoje. Eu vou fazer de tudo para responder o maior número de comentários que o tempo me permitir. E a segunda coisa é, fale com as pessoas ao seu redor sobre composição, comente sobre essas atitudes que eu apresentei aqui, diga seu ponto de vista, escute outros pontos de vista, viva intensamente a composição essa semana, aproveita, desde que as pessoas ao seu redor saibam que você é compositor e que você respira a composição. Aproveita essa semana para intensificar seu contato com a composição, se relacione com outros compositores que estão participando dessa série lá no grupo do Facebook, ouça muita música durante essa semana, não deixe jamais seu sonho para trás por conta de crenças limitantes que te dizem que não tem oportunidade. É mentira, que só consegue chegar nos grandes artistas quem é amigo de alguém. Isso é conversinha, que você não tem contatos, que ninguém te ajuda, ou sei lá o quê. Para de dar desculpa para você mesmo. Para de se sabotar. Eu sou a prova viva de que isso não é verdade. Vem comigo. Vamos trilhar juntos o caminho para esse seu sonho de viver de composição se realizar de uma vez por todas. Ei! Eu tô falando com você, o próximo compositor de sucesso do Brasil. E por hoje é isso. A gente se vê no próximo episódio da série A Jornada Rumo aos Grandes Artistas. E não deixe de comparecer nos próximos episódios, que até o final dessa série você vai saber como fazer suas músicas chegarem aos grandes artistas usando seu talento para viver de composição e ainda fazer parte do grupo de 5% dos compositores de sucesso do Brasil, mesmo que você ainda seja um compositor totalmente desconhecido. Um grande abraço e até logo. Vamos nessa.